Uhul! Parabéns, Alexandre, meu herói. Eu brindo com você. Nada melhor do que boas caminhadas para manter a saúde em dia. E nem precisa ser puxada igual do Alexandre, não é mesmo? Um dos benefícios da caminhada é o controle da pressão arterial. Você sabia que 1 em cada 5 brasileiros com mais de 18 anos tem pressão alta? É muita gente, né? E este número pode ficar maior ainda. Um estudo nos Estados Unidos concluiu que é preciso mudar a meta do que é considerado pressão alta. Hoje, uma pessoa só é considerada hipertensa se tiver a pressão a partir de 14/9. Mas, segundo este estudo, a pressão já deve ser considerada alta a partir de 12/9. Com esta nova medida, muita gente pode passar a fazer parte da lista dos hipertensos. Em todo o mundo, a hipertensão é definida como uma pressão arterial acima de 14/9. O que o estudo descobriu é que se a gente baixar o limite máximo de 14 para 12, nossa saúde vai melhorar muito e milhões de vidas podem ser salvas. A gente levava em consideração esse processo de envelhecimento e dizia assim, não, vamos intervir só quando a pressão passar de 140/90. E o que esse trabalho mostrou é que quando você intervém de forma mais abrupta, mais aguda, é mais incisivo e você controla essa pressão em 120 milímetros de mercúrio, a sua taxa de eventos e morte cardiovasculares cai 30%. E a pesquisa mostrou também que esse novo limite reduziria o risco de morte para quem tem mais de 50 anos em 25%. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores americanos estudaram 9.300 homens e mulheres acima dos 50 anos de idade. A descoberta é tão importante que o resultado foi divulgado antes do previsto. A pesquisa sairia em 2018, mas os cientistas ficaram tão empolgados com as conclusões que decidiram não perder tempo. Afinal, trata-se de salvar vidas. É muito difícil você estar fazendo um trabalho que você vê que o resultado está te apontando para uma direção e você tem milhões de pessoas indo numa direção diferente. E você tem que guardar, aquilo para concluir o estudo. Você vai começar a tratar a obesidade mais precocemente, você vai combater o sedentarismo mais precocemente, você vai combater ainda de forma mais ferrenha o tabagismo. E um dos grandes vilões da alimentação é o sal. No Brasil, ingerimos mais do dobro da quantidade de sódio indicada pela Organização Mundial de Saúde como adequada. Então, por quê? Porque além da gente não se alimentar, não usar os alimentos só in natura, que já tem uma quantidade adequada de sal, a gente não só coloca mais sal durante as refeições, mas os alimentos industrializados usam substâncias com sódio para sua preservação. Então, a quantidade de sal que a gente utiliza na nossa alimentação é uma quantidade muito grande. A sociedade brasileira precisa ter hábitos mais saudáveis, precisa consumir alimentos mais saudáveis e urgentemente precisa reduzir o consumo de sódio. A gente consome muito sódio comparado com outras populações. O Ronaldo é um exemplo de que é possível mudar. Há 4 anos ele era hipertenso, se alimentava mal, estava fora do peso e ainda por cima era sedentário. Agora precisou um susto, né, para você fazer uma mudança geral na sua vida. Isso, um susto muito grande, onde eu achei que estivesse infartando, uma dor no peito muito forte. Você estava com a pressão muito alta? Como é que era? Vinha tendo pressões sempre de 15, 16 de máxima, né? Mas quando tive essa dor, ela ultrapassou 20. Foi o grande susto da minha vida. E o que você teve nesse dia? Foi uma angina, que já é uma doença muito fora do que se espera para 35 anos. Ainda mais um médico, né? Foi uma vergonha maior estar me descuidando tanto assim. Depois do susto, a mudança foi radical. Sem cirurgia e sem medicamentos, só com a ajuda de profissionais, o Ronaldo adquiriu novos hábitos. Hoje em dia eu faço uma coisa de um pouco de impacto, um pouco sem impacto, musculação, tem natação, tem corrida, tem musculação. Hoje em dia eu faço todos os tipos de atividade dentro do que é previsto para mim. A mulher do Ronaldo, a Paula,
Para apoiar o marido, também mudou de vida. Hoje a gente vai ver um almoço que é típico de vocês no dia a dia. Sim, um almoço bem light, uma salada com um empadão de grão de bico, sem farinha. Você acabou emagrecendo também por conta do emagrecimento dele? Com certeza. Era um grande desejo meu. Sozinha não conseguia. E aí, quando ele começou a jornada dele, eu fui junto, apoiando, e consegui também emagrecer e consegui ter também uma atividade física regular, como a gente faz atualmente. E antes vocês quase não cozinhavam em casa? Não, a gente quase não cozinhava. A gente comia muito na rua, né? Muita comida congelada. Fazia umas refeições em casa também é importante, né? E se a gente precisar ir para a rua trabalhar, a gente leva a nossa refeição, né? Hoje, o casal vem de saúde e a pressão do Ronaldo está abaixo do novo padrão estabelecido pelos pesquisadores americanos. É uma mudança, né? Então você não pode partir para uma mudança pensando que você quer um dia voltar ao que você estava antes, sabe? Eu quero perder peso agora, eu quero que minha pressão normalize agora, para no final de semana poder comer um negócio em que antes parecia impossível viver sem. Parece que agora virou uma coisa que não vale a pena queimar o cartucho por aquilo, entendeu? O excesso de sódio, um dos componentes do sal de cozinha, não é só o vilão da pressão alta. Ele também pode causar desequilíbrio da flora intestinal, o que pode levar a diabetes, obesidade, aumento de doenças autoimunes e alergias. Sódio demais na dieta também pode provocar pedra nos rins e infarto do miocárdio. Então, pega leve no sal, galera. Viu, gente? Para a comida ficar gostosa, não precisa abusar do sal. Com uma alimentação mais saudável, o que a gente ganha é qualidade de vida. Isso é o que a gente mais precisa, né? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. José Alexandre Portinho, que é especialista em medicina de estilo de vida. Tudo Prazer, bem, doutor? Está no seu programa. Né? Dois beijinhos, aqui tradicional. Em São Paulo, mas tradicional. Já que você é nosso convidado, você manda. Tá bom, vambora, agradeço. Olha, esses temperos aqui foi você quem trouxe para mostrar pra gente que não precisa abusar do sal na hora de temperar uma salada, uma comida. Explica melhor como é que a gente faz essa substituição. Na realidade, a gente deve fazer o quê? Reduzir o sal da comida e aumentar os temperos, os condimentos, para que a gente possa enfatizar o sabor do sal com a redução dele. Então, por exemplo, aqui dentre esses alimentos, nós temos o coentro, nós temos o limão, nós temos o alecrim, o alho e a cebola. Então, todos esses temperos podem ser utilizados para reduzir o sabor do sal. Por exemplo, você reduz a quantidade de sal, coloca um pouquinho mais de limão. Que aí, com essa quantidade pequena de sal, você vai enfatizar, vai fazer o sal crescer no sabor. Então, existem outros também, por exemplo, como o azeite extra virgem, né? A cebolinha, a salsa. A cebolinha, exatamente. Salsa. Então, shoyu, não. O shoyu é o seguinte, o shoyu tem muita quantidade de sal, né? Quer dizer, se a gente pudesse reduzir a quantidade de shoyu, a não ser nas cozinhas tradicionais, né? Que é o caso da cozinha japonesa, que você usa muito shoyu. Então, você tem que usar com moderação. Então tá, doutor. Olha, você aí de casa também pode participar desta entrevista por vídeo ou pelas redes sociais. A Neuza, por exemplo, ela fez uma pergunta pra gente, Então, doutor. Vamos ver aqui no vídeo. Vamos assistir. Eu sou hipertensa, aí eu queria saber do senhor o que eu posso comer. Então, doutor, e Boa aí? pergunta. Vamos lá. A hipertensão arterial é caracterizada pelo consumo excesso de sal. Então, deve ter reduzido em toda a alimentação. Então, o que tem que fazer? Aumentar o consumo dos outros alimentos, que são os legumes, as verduras, as frutas. Isso em quantidade aumentada, né? Quer dizer, às vezes a pessoa fala, eu como legume. Vai ver 2 fatias de tomates. Não, deve ter pelo menos 3 tipos de qualidade de tomate, de qualidade de vegetais e legumes, por prato. Então, eu sempre digo assim, você deve ter o seu prato de alimentação e você divide ao meio, metade tem que ser legumes e verduras, né? A outra metade, arroz, feijão, carne, etc. Se você comer um prato de arroz, feijão e carne, por exemplo, e batata, você vai ter que ter outro prato com vegetais. Para você poder ter a quantidade de fibras o suficiente. Por quê? Porque quando você aumenta a quantidade de fibra, você reduz a absorção do sal, reduz a absorção de açúcar, reduz a absorção de gordura, então, no bolo alimentar.
Então, o que acontece? É importante, além disso, boa hidratação, fazer atividade física é importantíssimo. Boa hidratação, água, doutor, ou tem algum outro líquido que substitui a água? Água, sucos de fruta em que você não coloque muito sal. Agora, você deve evitar também os alimentos processados e até mesmo os ultraprocessados, né? Que o ultraprocessado é aquele alimento que já está pronto, que você compra uma lasanha pronta no supermercado. Então, muito cuidado com o sal dos alimentos que vem da indústria, porque 80% do sal que nós consumimos vem de alimentos prontos que a gente compra na indústria. Vamos para outra pergunta, então. Nós temos uma pergunta que foi enviada através da nossa página na rede social, Ninouros de Lima. Depois dos 50, como evitar a prisão de ventre? Aliás, como evitar sempre, né, doutor? Exatamente. Essa preocupação deve ser sempre. Se tem prisão de ventre, o que nós, médicos, traduzimos? Tem erro alimentar. Não está comendo corretamente. Então, a prisão de ventre vem devido ao aumento do consumo de alimentos processados ou ultraprocessados e a redução dos alimentos que contêm fibra. Então, os alimentos que nós recomendamos para isso são legumes, verduras e frutas e os alimentos integrais. Agora, não esquecer de mastigar muito bem os alimentos, que as pessoas esquecem que mastigar é muito bom. Se você come o alimento inteiro, você vai ter mais gases, você vai ter mais prisão de ventre e o alimento não vai ser triturado. Comer, falando também, conversando. Também não. Tem muita gente que está comendo, conversando com a amiga, também não faz bem, né? Não é legal, a não ser que você esteja numa situação de um convívio social, de uma comemoração, o que não é todo dia. Não é todo dia. Não é todo dia. Então, no dia a dia, você deve evitar ver televisão durante o momento que você está se alimentando, não conversar muito com as pessoas, não ter aborrecimento, ter uma paz de espírito, uma tranquilidade. Difícil isso. Mas isso tudo faz parte. Por quê, Verus? É importante as pessoas saberem que a alimentação não é para nutrir célula, não. Não é só para nutrir células do seu corpo, é uma questão de prazer. Então você deve degustar. Se você mastiga o alimento olhando para a televisão, você não vai sentir o sabor do alimento, você vai comer mais. Se você mastiga tentando concentrar nos temperos que estão ali naquela mastigação, diz que tem um pouquinho de alho, tem uma salsa, cebolinha, estou sentindo um gosto aqui numa pimentinha. Mas aí eu vou querer comer mais, está gostoso também. Não, você sacia mais rápido. Assim? É o contrário, você sentindo o sabor, essa sua saciedade vem antes do que você se comer assim, olhando, sem saber, você está comendo sem prestar atenção e está engolindo um pouco mais. Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista. Olha, se você aí em casa tiver mais alguma dúvida, manda para o nosso site, comoserá.com. O doutor José Alexandre vai responder as perguntas ao longo da semana. E a missão possível de hoje é buscar um estilo de vida mais saudável. Como comer alimentos ricos em vitaminas, se exercitar, dormir melhor e tentar manter o coração leve. Pega alguma dessas dicas que o Dr. Portinho deu pra gente e começa aos pouquinhos a mudar os seus hábitos. Vamos juntos nessa? Dr. Portinho, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Como Será. Seja sempre muito bem-vindo. Foi um grande prazer estar no seu programa. Ok, não acabou não, viu, gente? Olha só o que ainda vem por aí.